Eu posso até estar fazendo uma pergunta idiota, mas e os judeus, como que eles ficavam aqui nessa questão? Então, os judeus, entre o Islã, a relação entre o judeu e o islamismo teve momentos de atrito, mas também teve momentos de aliança, né? Ah, é? Quando eles invadiram a Península Ibérica, o Islã, os muçulmanos, chamados de mouros, pelos portugueses, eram aliados dos judeus. Mas e nessa época das cruzadas, como que ficou? Nessa época das cruzadas era o seguinte: havia judeus que eram aliados dos muçulmanos, porque já havia judeus que estavam morando lá. Os judeus moravam na Palestina desde a época, desde o tempo de Abraão. Né? Uhum. Aí o Império Romano, resumindo muito, o Império Romano destruiu o templo, né, no ano 70, e houve a chamada diáspora. Diáspora judaica que espalhou os judeus para o mundo inteiro. Alguns judeus ficaram ainda na Palestina, sofrendo com essas invasões aí e tal. Já havia muitos judeus morando no norte da África, onde é hoje o Marrocos e tal. Então haviam judeus que eram aliados de cristãos e haviam judeus que eram aliados de islâmicos. Né? Então, eles não tinham exatamente um Então eles partido queriam, nessa em época. relação à Terra Santa, eles queriam paz, claro. Né? Você está Sim. na sua Terra Santa, você não quer que. Você quer que o invasor, seja quem ele for, fique lá e pare de guerrear e dê liberdade para eles, já que os judeus não tinham assim uma nação, uma potência para poder ela mesmo fazer algum tipo de conquista. Né? Sim. Então, eles não entravam em guerra, eles ficavam ali como aliados de um Como ponto aliados ou um no outro. Eles já outro. tiveram problemas de crise com os católicos, tiveram atritos com os islâmicos. Mesmo na Península Ibérica oscilou. Uma hora eles eram aliados, depois o Islã chegaram a ter brigas e tal. Mas quando eles invadiram a Península Ibérica, eles eram aliados. E por isso, foi por causa dessa época que eles se espalharam pelo mundo de alguma forma? Não, já tinham espalhado por causa do Império Romano. O Império Romano houve uma guerra entre o povo judeu e o Império Romano depois da morte de Cristo. Sim. E o Império Romano, obviamente, venceu, porque era o maior império do mundo. E os imperadores, então, queimaram o templo, o segundo templo. Né? Destruíram tudo, massacraram boa parte dos judeus. Os judeus tiveram que fugir. Né? E foram. Já havia judeus morando em Roma antes dessa guerra. Quer dizer, o Império Romano venceu os judeus, mas não quis exterminá-los. Né? Tanto é que havia judeus que estavam já morando em Roma no tempo de Cícero, por exemplo. Uhum. Então, aí houve então essa chamada diáspora, que é a expansão dos judeus. Então, os judeus foram morar no Iraque, foram morar na Europa inteira, foram morar no norte da África, judeus foram até para a China, né? Então, eles se espalharam, mas foi por causa do Império Romano. Sim. Poderia levar lá mais para frente, mas antes eu queria te perguntar sobre a Inquisição, que é um ponto bem polêmico, né? O que que é verdade, o que que é mentira, o que que foi a Inquisição da Igreja Católica? Então, a Inquisição para a gente que nós há um erro, né? Principalmente no mundo de hoje, de querer olhar a história com nossos olhos de século XXI. Sim, Entendeu? Que verdade. é tudo lindo, alta tecnologia. Temos, então, conceitos consolidados como liberdade, como não ter tortura, não ter direito à defesa e tal. Nem sempre foi assim. Sim. Se a gente for comparar na época da Inquisição, quando ela surgiu, século XIII, século XII, XIII. Então, quando ela surgiu, o que é o certo? A gente fazer a chamada história comparada. Comparar como é que era a justiça em outros locais do mundo. Por exemplo, China, Na mesma Japão, época, no né? Islã, na Uhum. África, na América, no norte da Europa não católica, entre os vikings, por exemplo. E se a gente for escolher o lugar que era talvez mais civilizado fora da Europa, talvez tenha sido a China. Se a gente for ver como que era na China, as pessoas não tinham liberdade nenhuma. A pessoa não podia chegar e falar assim, não gosto do imperador, ou olhar para um governante, né? Lá já tinha uma estrutura burocrática bem formada na China. Falar, não gosto desse tal governante, quero protestar contra isso. A pessoa perde a cabeça, não tem direito à defesa. Sim. Então, e lá na China não havia essa figura do julgador, do acusador e do defensor. Não havia, nem no Japão, nem no Islã. Também havia as figuras. Essas figuras eram confundidas. Às vezes a mesma pessoa que julgava podia defender e acusar. Né? Então era meio misturado. Tinha lugar que nem tinha, né? Era Uhum. na vontade de quem mandava. Vai com a sua cara, você vive. Não vai, você perde a cabeça.
Então, todos esses lugares empregavam tortura. Tortura era uma regra, não era exceção, era regra em todo o mundo. Torturar para obter informação, torturar como medida de vingança. Nessa época da Idade Média, foi a primeira vez na história que se consolidou a figura do acusador e do defensor e do julgador em distinto, que a gente chama de triângulo, né? De 3 pontos. Né? Quer dizer, são 3 figuras diferentes. Tem que ser um juiz, um acusador e um defensor, 3 pessoas diferentes. Né? Uma relação triangular, como se fala. Primeira vez que se consolidou foi nessa época. Certo. Enquanto nenhum lugar do mundo você tinha o que a gente chama de ampla defesa, ter direito ao advogado, ter um processo justo, isso aí não havia na China, nem no Islã, nem no Japão, nem em lugar nenhum que não fosse justamente ambiente de inquisição. Então, na realidade, a Inquisição consolidou, quando não criou, coisas que hoje nós valorizamos no dia a dia e achamos que são conquistas recentes. Não são, são lá dessa época. Entendi. Mas tem bastante polêmica em relação à Inquisição. Tem, Só porque... pelo nome já tem já carrega, parece não, que a é Inquisição, não, mas é porque existe um nome jurídico chamado processo inquisitorial. Inquisitorial é um termo jurídico que se usa hoje em dia. Sim. Então você usa o termo inquisitorial hoje em dia. Quer dizer, ele fica com uma pecha negativa, mas o sentido estrito da palavra não é negativo. As coisas que se diz negativo da Inquisição é que tinha tortura, mas onde no mundo não tinha? Em nenhum lugar. Certo. Havia crimes de opinião, como a gente fala, mas em qual lugar do mundo naquela época não tinha crime de opinião? Nenhum lugar. Agora, qual lugar do mundo que tinha claramente a figura do defensor, acusador e julgador distintas? Só lá. Só na Inquisição. Só na Inquisição. Mas quem eram as principais, entre aspas, vítimas da Inquisição? Eram batizados só, e não eram... eu tenho a fama de ser judeu. O judeu não era alvo da Inquisição. Só tinha falso judeu, que era batizado. A Inquisição atacava e ia atrás de batizados, pessoas que se convertiam para a fé católica. Se a pessoa fosse de origem judaica, ela não era alvo da Inquisição, nem muçulmanos também eram alvo da Inquisição. Eram só os batizados que cometiam determinadas infrações, né, que eram previstas antes, né? Então, tem um princípio jurídico que é: não há crime sem lei anterior que o defina. Esse também é um princípio que vem desde essa época. Agora, a pergunta: havia esse princípio na China? Não. No Japão? Não. No Islã? Também não. Agora, na Idade Média já havia. Então, a pessoa que cometia um delito, ele sabia que estava cometendo um delito aos olhos daquela legislação. Pode fazer a pergunta, Matheus. Professor, falando de Inquisição, né? Muito se fala aí, como o senhor falou, que a Inquisição era um tribunal que basicamente ia atrás de católicos, né? Só católicos eram julgados pela Inquisição. Existia, eu já ouvi falar que a Inquisição na época, fazendo esse olhar de história comparada, era um dos tribunais mais justos do mundo, assim, nessa questão, porque dava direito de defesa. Acontecia de pessoas não católicas, quando eram pegas em um crime, se dizerem católicas para poder serem julgadas e terem chance de sobreviverem, alguma coisa do tipo? Olha, excelente pergunta, hein? Sua pergunta é extremamente inteligente. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa perguntar assim. E é verdade. Tem um escritor chamado Henry Cumming, comentando da Inquisição, que ele diz que determinados crimes ou violações eram previstos tanto em ambiente civil e em ambiente religioso. A Inquisição era religioso, né? Era um tribunal católico, né? Então era feito um procedimento dentro da estrutura da organização da Igreja Católica. E havia, a par disso, tribunais civis, como tem hoje, tribunal civil. Já que havia determinados crimes ou violações que podiam ser tanto civis como religiosas. Ora, quando era misturado, podia ser, não eram os dois ao mesmo tempo, e nem eu somava apenas dos dois. O réu, aí respondendo a sua pergunta, optava pelo Tribunal da Inquisição. O Henry Cumming deixa bem claro, quando o crime era de competência tanto civil quanto do Tribunal da Inquisição, eles optavam pelo Tribunal da Inquisição, que era mais justo.